Meus irmãos, quando a nossa meninada sai, vamos abrir nossas Bíblias para refletirmos na palavra de Deus nessa manhã, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, nós vamos ler os versos de 35 a 38. Mateus, capítulo 9, de 35 a 38. Hoje nós começamos um mês muito importante, muito especial na IPA, nosso mês missionário. Nós teremos ao longo de todo o mês discussões a respeito desse tema para despertamento vocacional e compreensão e responsabilização nossa, como igreja, com respeito ao nosso dever. Isto não nos deixou uma sugestão, nos deixou uma missão. Por isso, hoje nós vamos falar sobre isso, começando inaugurando o mês de missões da IPA, falando sobre a missão da igreja. Vamos acompanhar com atenção esse texto. Você já encontrou que tiver reverência à palavra de Deus, e vamos ler com atenção também comigo na sua Bíblia, Mateus, capítulo 9, versos 35 até 38. Diz assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, padeciam as crianças, que estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Respeitar, queridos, já oramos ao Senhor, já pedimos a sua santa instrução. Quando meditava o Senhor para começarmos esse mês de missões aqui na IPA, refletindo sobre o dever da igreja, a responsabilidade proclamacional da igreja, nós tínhamos originalmente em mente a ideia de trazermos uma meditação tanto pela manhã quanto à noite do livro de Jonas, e pusemos um livro missionário fora de tempo, ali no Antigo Testamento, um profeta, de certa forma, temeroso pela sua condição, ir para uma terra que tratava com brutalidade os mensageiros do Senhor. Pretendíamos originalmente falar sobre esse aspecto do chamado que ele tem para nós e de como não temos como fugir ou escapar da soberana vontade de Deus. O que ele quer, ele faz. E se ele havia entrado as mãos para ir para Nínive, ele não tinha outra opção. Ele ia chegar lá de qualquer jeito. Como eu já disse outra vez aqui, até que um pouco cômico, Jonas, ele apenas tinha o direito de escolher como ele iria, mas ele ia. Ele podia ir para os métodos convencionais, ele podia também ir uma carona de peixe. Ele decidiu ir da pior maneira possível, né? Ali, entremeado de sucos gástricos, animais marinhos, algas, né? Ele fala a sua oração, a referência ao Senhor, e chega onde ele tinha chegado. Porque nós, enquanto instrumentos, somos, na realidade, usados por ele. O vaso, como Paulo, em outro contexto, já não vamos ter longe para falar aos romanos, o vaso não tem como dizer ao rodeiro para qual uso ele vai ser colocado. Pelo contrário, o rodeiro tem autoridade, tem direitos, ele tem toda a condição, o uso e o alvo que ele busca atingir com cada um dos seus servos. Hoje, meus irmãos, no mundo atual, o número de profissões existentes no mundo é muito grande. Nós poderíamos ficar uma manhã inteira refletindo sobre isso. Cada pessoa que exerce muitas profissões que existem hoje possui, dentro do seu aspecto profissional, uma função, possui um dever, possui uma responsabilidade e possui metas a serem atingidas. Afinal,
Todos nós, no nosso trabalho, na nossa família, na sociedade, como cidadãos, temos missões a cumprir. Todos nós. Nós podemos mencionar países que possuem muita gente credenciada para representar os países estrangeiros, nos encaminham para lá com essas boas habilidades para que lá sejam embaixadores, representantes. Só que essas pessoas muito capacitadas que representam a sua nação em outro lugar, em outro país, em outra localidade, essas, acima das demais, têm uma missão muito mais nobre, uma missão muito mais relevante e de muito maior responsabilidade, porque falam e atuam em nome do seu país de origem. Hoje nós estamos convivendo com um ambiente de incertezas econômicas e políticas, sobretudo no que diz respeito a taxações e tarifas de importação dos Estados Unidos para o Brasil. Você tem visto isso no jornal diariamente. É interessante que quando se fala sobre o papel das embaixadas, o papel dos diplomatas, dos agentes de relações internacionais, e lá estão eles, tendo que escolher com muita sabedoria cada palavra para colocar-se numa mesa de negociações, porque tudo que aquele embaixador, aquele representante fala ali, naquele momento vai valer mais do que o presidente, que ele é o representante da nação na terra. Por conseguinte, muitos embaixadores e tantos outros profissionais possuem funções distintas, mas a igreja, como agência do reino de Deus, ela possui para si, ela possui para a perpétua de Cristo uma missão. Nós costumamos falar em plural, no tocante à multiplicidade de membros integrantes desse trabalho, mas não é correto dizer que a igreja tem missões, a igreja tem uma missão. E somados, nós todos, como missionários, vamos desenvolver a missão da igreja, não missões, a missão multiplicar em diversos locais, em frentes e meios e estratégias que se possa pensar. No estudo de hoje, na mensagem do nosso coração para falarmos com os irmãos hoje, nós queríamos abordar esse texto de Mateus, capítulo 9, os versos de 35 a 38, alguns aspectos relevantes sobre a missão da igreja. Qual é ela? Qual é a sua relação com o mundo? Quando é possível, nesse texto que nós queremos apresentar aos irmãos, encontrar uma definição muito boa, muito precisa, profunda do que é a missão da igreja a partir do nosso primeiro referencial. Foi essa razão que nos fez alterar os projetos originais de Falsos Jovens. Eu queria começar a falar sobre isso. Eu queria começar a falar sobre o nosso referencial maior. Como o David Livingstone costumava dizer, e eu coloquei isso na capa do nosso boletim, agora no mês de agosto, se você tem oportunidade de ler, onde ele diz que para o Senhor a missão é tão importante que ele só teve um filho e fez dele um missionário. Jesus. A igreja, ela tem como cabeça o mestre. Ela tem como referencial primeiro Jesus. O que significa missão, meus irmãos? Que a missão da igreja é a missão de Cristo. A igreja hoje tem passeado, caminhado, dialogado, debatido inúmeras questões da atualidade, muitas vezes, curtam a atenção que é realmente importante. Tomam o tempo de priorizar o que de fato nós precisamos fazer. E que ele fez no seu ministério. Não nos pedindo que fizéssemos nada também do que ele já havia feito. A igreja sempre precisa possuir e entender a sua missão a partir do que Cristo ensinou e fez. Pois a verdadeira igreja cristã é uma igreja cristocêntrica. E para aprofundarmos no que nós pretendemos dizer nessa manhã, a missão verdadeira é a missão de Jesus.
A evangelização verdadeira é cristocêntrica, isto é, que aponta para Cristo. Eu caminhava, conversando com alguém essa semana, que a minha família resolveu situações e comentávamos uma determinada denominação. Nós não consideramos nossos irmãos. É uma denominação que se chama igreja, mas que na realidade foca todas as suas obras e ministérios no dinheiro, prosperidade material. E com isso, você precisa dizer para mim que essa igreja, por mais que seja polêmica, contabilizada por essas questões da teologia da prosperidade, que se essa pessoa é uma igreja também contabilizada pelos trabalhos sociais. Eu dizia a ela, se isto não aponta para Cristo, de nada vai adiantar. Não adianta. Se a igreja alimenta todos os fontes do mundo e precisa envolver-se com isso, eu não posso dizer que essa mulher, de acordo com a exemplo de Cristo. Mas se ela faz tudo isso e ela não aponta, não usa estes instrumentos para apontar para Jesus, ela fracassou. As pessoas vão ser melhores seres humanos e igualmente passivos no fogo do inferno. Vão ser pessoas mais bem alimentadas e nem por isso menos condenadas. Porque não há um único justo sequer. Todos nós carecemos da glória de Deus, porque estávamos perdidos e Ele nos resgatou com uma sua obra. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós olharmos para esse texto, não tem a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 9, e nós vamos escolher entre os versos 35 a 38 nesta manhã. Em primeiro lugar, a missão da igreja é caracterizada pelo ensino. Você pode repetir isso comigo? Para nós fixarmos bem nessa manhã, a missão da igreja é caracterizada pelo ensino. O texto que nós lemos afirma com clareza que o Senhor Jesus, durante seu ministério terreno, ele cuidou de atender todas as áreas da personalidade humana. Ele cuidou de transmitir conhecimento, ele cuidou de transmitir instrução, ele cuidou de transmitir doutrina, ele cuidou de transmitir aos seus seguidores a essência da missão, começando pelo ensino. Ele ensinou-os para que eles ficassem e estivessem preparados para enfrentar os desafios da fé, bem como os ventos de doutrina se apresentando logo após a sua assunção aos céus. Em Mateus 26, verso 55, você encontra que Jesus ensinava diariamente ao mundo, revelando com isto seu interesse no cumprimento da missão que o Pai lhe confiou. O seu comer e o seu beber era fazer a vontade do Pai. No texto da grande comissão, em Mateus 21, 18 a 20, o Senhor Jesus assim se expressou, verso 19, ensinando-nos a guardar todas as coisas que ordenar, a falar sobre o ide, fazer discípulos e batizar em creio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que nos tenham ordenado. A missão do Espírito Santo também conforme, meus irmãos, no tocante ao trabalho do nosso favor, também é ensino, prioritariamente. Em João 14, 26, nós vemos exatamente esta mágica. Veja comigo, João, capítulo 14, verso número 26, mas o Consolador. João capítulo 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas para lembrar de tudo o que vos tenho dito. É oportuno lembrarmos que toda a humanidade está comprometida com esse primeiro aspecto da missão. O ensino, a igreja não pode, meus irmãos, fazer tudo muito bem, tudo muito bom, tudo com muito êxito, com muita maravilha, com muita liberalidade, sem que isso
capacite, prepare, habilite e instrua seus membros. A igreja precisa encarnar a sua missão de ensinar. Porque é através do ensino, meus irmãos, que os crentes são equipados para desempenhar suas funções. Não há outra forma. Isso ensina, é verdade, multifacetado. Esse ensino parte do testemunho, por exemplo, da convivência, da comunhão, da continuidade das vidas entrelaçadas em prol do objetivo que é glorificarmos ao Senhor. Isto tudo se traduz em ensino, sim, mas prioritariamente a exposição às Sagradas Escrituras. As pessoas aí ficam reduzidas a missão da igreja no encontro dominical. E quem disse que eu estou falando de cultos? Estou falando de vida. Estou falando da mesa de jantar. Estou falando do encontro no parque. Estou falando do teu trabalho, do intervalo do almoço. Estou falando da Bíblia, fazendo parte dos minutos da tua agenda, da tua vida, da tua rotina, da tua semana. A palavra escrita, a palavra vida, a palavra aplicada aos nossos corações traduz-se em ensino, porque, prima frase, em primeiro lugar, a missão da igreja é caracterizada pelo ensino. O exemplo de ensino é muito oportuno de lembrarmos aqui, porque este casal instrui um dos grandes pregadores dos tempos da igreja primitiva, chamado Apolo. A partir da instrução, está lá em Atos, capítulo 18, verso 26, veja comigo na sua Bíblia. Atos, capítulo 18, verso 26, que diz assim, e depois começou a falar ousadamente na sinagoga, Paulo. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram consigo com mais exageração e expuseram o caminho de Deus. Então, observe que o ensino, a instrução vai permeando as relações da igreja ao cumprimento da sua missão. Quando se olha para a história da igreja, observa as estratégias adotadas pelos missionários, tanto os que partiram da Europa, mesmo do cristianismo, para as grandes expedições missionárias, primeiramente a América, depois no contexto da nossa realidade local, e depois de todo o mundo, parte muitas vezes de estratégias adotadas para o ensino. Grande parte dos missionários dos grandes movimentos missionários no passado começamos a trabalhar com escolas. A escola dominical, por exemplo, é uma escola missionária, utilizada para o alcance e a alfabetização de crianças. A igreja é marcada pelo ensino que produz. Esse pensamento ganhou força ao longo dos anos e é praticado por muitas igrejas no Brasil e no mundo. As igrejas de tradição reformada, por exemplo, no nosso país, são muitas delas notabilizadas pelo trabalho paralelo ao ensino também no tocante às escolas, e tem procurado se manter fiéis, mantendo até hoje escolas de funcionamento. Nós já tivemos aqui na Ilha também uma escola, até hoje é lembrada pela distinção do ensino que era ofertado. Com razões de contingência do passado, hoje nós, por enquanto, sonhamos com o tempo em que Deus nos permitirá, se as pessoas à vontade, de retomarmos esse trabalho tão relevante, ainda que estejamos, irmãos, além do alcance de uma igreja, um projeto de Norte, onde ela enfrenta dificuldades financeiras, dificuldades de outra sorte, a igreja ela oferece naturalmente sua contribuição através do incentivo à cultura permeada pelo Evangelho, promovendo cursos profissionalizantes de alfabetização permeados pelo Evangelho, envolvendo a comunidade com instrução, conhecimento, com enriquecimento humano, com enriquecimento intelectual, a fim de que pessoas sejam elevadas a pensar mais em Cristo, com razão, com exatidão a respeito do que a sua palavra nos ensina. Todo o ensino da igreja, entretanto, deve ser determinado
pelo conteúdo e pelos valores da palavra de Deus submetidos à ética cristã. Conheço igrejas que desenvolvem trabalho de postura, trabalho de cursos manuais, trabalho de alfabetização de jovens e adultos, e tantos outros que são igrejas que estão morrendo por conta da falta principal, Cristo e a sua palavra. A missão da igreja é ensino, à medida que ela ensina, é o ensino sobre Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, a missão é caracterizada pelo ensino, mas a missão também é caracterizada pela proclamação do Evangelho. O texto, se você acompanhar comigo lá em Mateus 9, vai dizer mais 35, que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na pregando o Evangelho. Pastor, mas é uma coisa? Não pode me ensinar a entregar uma coisa? É a mesma coisa. São agentes para o mesmo objetivo, mas com papéis de ordem diferenciados. Por isso que o Instituto é um Instituto, uma pregação é uma pregação. Existe diferença nisso que eu queria refletir com você nessa manhã sobre isso. Esse texto prossegue declarando que Jesus também ensinava no templo e nas sinagogas, ele pregava o Evangelho no templo. E aqui está descrita a missão proclamadora da igreja, que precisa ser cumprida com mais fidelidade, com mais urgência, porque essa missão proclamadora está apresentada na Mateus 28, 18 a 20 e também em Marcos 16, 15. Através do relato a respeito da proclamação de parte de Jesus, nós aprendemos que esse ano é grande, os trabalhadores Jesus adverte sobre isto aqui. E o mestre dos mestres, o nosso Senhor, recomenda-nos: rogai para o Senhor da Senhora que mande trabalhadores para a sua seara, verso 38. O cristão tem que pedir mais trabalhadores para o reino de Deus. Ele precisa estar disposto a ser o servir, trabalhador. A semelhança do profeta Isaías, quando recebe o chamado, em Isaías 6, 1 a 8, a sua resposta, a nossa resposta, enquanto embaixadores de Cristo, precisa ser uma: eis-me aqui, envia-me a mim. Paulo declarou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 16: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Revela o seu compromisso com essa tarefa. No livro A Natureza Missionária da Igreja, de Giovanni Paulo, é afirmado, abre aspas, como envio filho por parte de Deus, continua no envio do Espírito e no envio da comunidade ao mundo, João 20, 21, assim também o chamado de Deus continua na proclamação da igreja. Enquanto houver neste mundo homens em trevas, sem Deus e sem misericórdia, há de durar a tarefa missionária da igreja cristã. O seu artigo Igreja e Missões, publicado na revista Motivados de 97, o pastor apresenta uma estatística que comprova esse desafio interessante para a igreja do terceiro milênio. Nossa, uma vez que o projeto precisa ser anunciado a todas as nações. Os dados são os seguintes: ainda temos, em 97, 4.554 línguas sem uma tradução das Escrituras. 1.035 milhões de muçulmanos na Terra. 716 milhões de hindus. 613 milhões de budistas e 144 milhões de animistas que ainda não conhecem a mensagem transformadora da cruz. A igreja não testemunhou de lá para cá tanta mudança nesses tempos. Sabe por quê? Porque a missão da igreja ainda permanece necessária. Enquanto nós estamos ouvindo
Deixe que esse desafio nessa manhã, pelo missionário aí. Igrejas estão sendo fechadas. Pessoas estão sendo presas por causa da sua fé. Quanto você me ouve falar aqui nessa manhã? Crianças estão sendo proibidas em países onde a pregação do evangelho é fechada, proibida. Crianças estão sendo proibidas de ler Bíblia, de ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas o conforto das nossas acomodações, muitas vezes, tem sido difícil perceber que o engajamento da igreja é proclamar o Evangelho de Cristo e não cessar em sua missão. Proclamar o Evangelho, queridos, é falar de boas notícias. Você já deve ter ouvido falar que Evangelho grego, boa nova, boa notícia. Mas são duas notícias que nós temos a apresentar. De fato, uma é boa. A outra precisa nos tomar de temor. A primeira mensagem de uma evangelização genuína fala primeiro do juízo de um Deus que é santo e que não convive com o pecado. A segunda notícia é que esse Deus santo, por amor aos hebreus, deu o seu Filho quando ainda éramos pecadores para mudar nossa sorte e nos dá a salvação gratuitamente, a qual temos acesso pela graça mediante a fé, como um dom, um presente de Deus. Falar da morte de Cristo sem apresentar juízo nos deixa deslocados de entendermos a profundidade do que foi resgatado. Falar do juízo, por outro lado, sem apresentar a graça, nos traz uma visão distorcida de quem Deus é. Nos apresentando Deus que aparenta ser negativo ou inflexível. Na realidade, a mensagem acoplada ao juízo da graça nos fala exatamente do que é a salvação. O prêmio presente imerecido. Jesus, tal qual o caminho, seguindo o caminho preparado do seu filho João Batista, falava à igreja, falava com profundidade aos seus discípulos, aos seus ouvintes, também das sinagogas aqui, percorrendo as cidades, populares, falava de arrependimento. O Evangelho, a pregação do Evangelho, precisa estar cercada pela missão da igreja, para que ele consegue a conduzir o coração arrependido, o coração perdido ao arrependimento. Não para passear Deus, não para encher o nosso coração de esperança nessa condição terrena. Não para que você saia daqui com de melhorias financeiras ou de qualquer coisa similar, mas para arrependimento. E não termina, é contínuo. É por isso que todo domingo você retorna aqui com o que você tem durante a sua semana, a palavra de Deus, você é convidado a mudar mais alguma coisa. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados. E o mundo precisa saber, ele precisa ter conhecimento que não existe caminho. Se tem um número assustador, alarmante, de pessoas fiel-se promessas vazias de busca ao reino do Senhor, ou não obteremos somente Cristo no caminho. Diferente dos universitários, nós, enquanto cristãos, nós só temos uma mensagem entregada pela porta de Jesus, ela porta para Cristo. Não pode ser negociada, ela não pode ser diluída por vantagens terrenas, por táticas, pragmáticas. A missão da igreja é proclamar o Evangelho. E dividindo essa palavra para entender de maneira mais profunda, a proclamação é clamar positivamente,
por isso a igreja precisa mostrar o tremendo da missão que Cristo fez a diferença a mudar a nossa vida, sendo testemunhas ao ponto da sua e da nossa ressurreição. Pois se com ele morremos, também com ele viveremos. Em terceiro lugar, meus irmãos, a missão é caracterizada pelo ensino, caracterizada pela proclamação do Evangelho. E ela também é caracterizada pelo serviço. Mais uma vez, eu queria chamar a atenção ao verso 35, quando diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando as sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as suas doenças e enfermidades. Veja, ele ensinava, ele pregava e também curava as enfermidades. Importante salientar que Jesus se apresenta como aquele que vai também ao encontro das necessidades físicas, que o texto afirma, que curava todas as sortes de doenças e enfermidades. Aqui está destacado o aspecto do serviço da igreja. A igreja oferta cura e transformação. Hoje, meus irmãos, nós, quem sabe, inflamados com uma perspectiva pentecostal ou não pentecostal, fomos ensinados a crer que a cura mais importante que nós temos a receber do Senhor diz respeito a doenças físicas. Reduzindo ao Senhor como é a cura dele. Na verdade, quando olhamos aquele paralítico que estava levar para os seus amigos, pegar a casa de Jesus de ensinar, e ali, a primeira coisa que Jesus diz para ele é o quê? Perdoados os teus pecados. Os fariseus, como? Que autoridade é essa? Esse papinho? Como é que é isso? Perdoados os pecados? Eu não tenho autoridade para perdoar pecados. Sim, é isso mesmo. Até ele estava errado. Estava errado sobre quem era Jesus. E aí, o que acontece? Ele fala, o que é mais fácil? Dizer levanta o pecado ou levanta-te? Então, gente, levanta-te, pega para o e assim é feliz. Porque, meus irmãos, o maior milagre, a maior cura de enfermidade que você possa receber da parte dele é o nosso destino eterno. Por isso, Paulo chega à conclusão, tendo enfermidade, tendo espinho na carne, tendo tribulações. Paulo é um exemplo de tribulação que você pode escolher. Tem várias tipos. Tribulação na igreja, tribulação nas viagens, tribulação na relação com a sociedade, necessidade de pegar o evangelho, fazer a diferença, tribulação tocante ao seu relacionamento com os irmãos da igreja. Aonde pode a parte de tribulação? Ou atribulado, né? E ao mesmo tempo cheio da graça do Senhor, ao ponto de receber dele uma afirmação da sua vida. E veja, curiosamente, não todo dia Deus diz para ele sim, mas quando diz para ele não. E aí a vida dele muda. 3 vezes pediu ao Senhor que removesse de mim o espinho na carne. Porém, ele respondeu: a minha graça te basta. Parece que não vai dizer assim, não, que Deus é o suficiente. E isso não é o que está dizendo. Só que a missão do filho que vai pedir algo ao seu pai e imaginar que já esteja suficiente nos deixa frustrados. A resposta do Senhor, na verdade, descortina o olhar de Paulo que ele tinha diante dele. A minha graça te basta. Como eu não tinha pensado nisso antes? Paulo poderia ter sido nem eu preciso. Porque
Porque, de fato, meus irmãos, a única igreja desse prioritariamente para o encontro da alma desalentada, ao encontro dos corações abatidos, ao encontro das algemas infernais que acompanham nossa trajetória diante de Cristo. Aqui está o aspecto do serviço. Nesse sentido, se percebe que a demonstração de amor que Cristo teve compadecendo-se, que é isso que o texto fala, no verso 36, vendo eles multidões, compadecendo-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastores, transitando confusas, sem caminho e sem direção. O Senhor Jesus deixou claro que mais identifica um cristão com o amor que ele demonstra ao seu semelhante. Quer ver? Veja lá comigo em João, capítulo 13, versos 34 e 35. João, Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Note que a igreja é conhecida pelo seu ensino, ela é conhecida também pela pregação, proclamação do reino, mas também pelo amor que ostentamos uns para com os outros. Nós temos como Cristo um referencial de compaixão que não pode ser negligenciado. Os verdadeiros cristãos sempre foram caracterizados, veja, não estou falando, os cristãos, os verdadeiros cristãos, sempre foram caracterizados por pessoas doadoras, que se doaram e doaram, que tinham para o reino de Deus. Como você vê, exemplo de Barnabé, Atos 4, 32 e 35. Mas o texto que mais de perto trata sobre esse assunto é, sem dúvida alguma, a parábola do bom samaritano, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 37. Quem é o próximo? Jesus, ali, considerando seus ouvintes e as suas razões, pois traz essa ilustração para mostrar-lhes quem está apto para o serviço, para entender o amor que ele teve por nós. Seria o sacerdote? Seria o levita? Porém, o samaritano também atende ao comando que o Senhor traz para o seu povo, para o serviço. Percebe-se que muitas igrejas estão procurando levar as ideias desse aspecto, da missão através da construção e ampliação de hospitais, atendimentos ambulatoriais em suas dependências, casas de acolhimento para pessoas enfermas, distribuição de alimentos, orfanatos, creches e muito mais. Em decorrência do aumento populacional, do agravamento das injustiças sociais, tendência mundial, por mais que queiramos pensar diferente, desculpa acabar com as suas esperanças. É que se aumentem cada vez mais a quantidade de pessoas que querem isso. Por isso, a igreja precisa urgentemente se equipar de modo adequado para exercer parte da sua missão através do socorro ofertado aos que se encontram vitimados pelas adversidades da vida. É assim também que a verdadeira fé é comprovada por meio de ações concretas, por meio do abraço, por meio do aconselhamento, por meio da fome cessada de alguém, por meio da recuperação. Milhões de indivíduos que, ao mesmo tempo que precisam de Cristo, diz Tiago, na nossa bênção, vai em paz, também precisam honrar a Ele. Quer fazer obras? A igreja, ela não é uma filantrópica. Que fique claro. Mas precisa também ocupar seu pensamento, sua missão com as questões sociais.
administrando e envolvendo-se em projetos de promoção do reino entre os homens. Como nos está muito claro em Tiago, capítulo 2, de 14 a 26. Vamos ler esse texto. Tiago, capítulo 2, versos de 14 a 26. Veja só a recomendação dada por Tiago durante o desempenho prático da fé. Tiago, capítulo 2, de 14 a 16. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvar? Se o irmão ou irmã estiver parecido de boa, necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser de paz, aqueceis e fartai-vos, se contudo lhes dá necessário, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, consiste na morte. Mas alguém tiver, tem fé, tem obras. Mostra nessa tua fé que as obras, e com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus atuou? Às vezes tem até os demônios que tremem. Queres, pois, ficar certo com o homem sensato de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificar, quando ofereceu seu trabalho para prover Isaac, fez com a fé operada juntamente com as suas obras. No efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e que se cumpriu a Escritura, Paulo diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Eficaz, uma pessoa justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, para poder os emissários dos feitos partir por outro caminho, e assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Mas para entender melhor esse texto, os irmãos, nós precisamos ainda discutir de outro registro das Escrituras, o texto de Efésios, capítulo número 2, no verso número 10, de 8 a 10. Efésios capítulo 2, de 8 a 10. Porque pela graça dos salvos, mediante a fé, Cristo não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as obras são resultado da salvação que de graça recebemos, não a causa delas. Entretanto, a justificação que recebemos, ela é casada com o testemunho que damos ao mundo na prática, com uma evidência que já fomos resgatados, que já fomos transformados. E não o contrário. Diferentemente dos romanistas, nós não cremos que as obras vão nos pavimentar o caminho para a salvação. Pelo contrário, ela é incondicional. Por outro lado, estas obras exatamente a evidência de que nós já fomos mudados, de que agora nós não temos projetos por nós próprios, mas agora pensamos com Cristo. E sendo nós criaturas, almejamos o bem alheio, almejamos a cura da necessidade, almejamos compaixão pelas multidões que estão em Cristo aqui, caminhando pelos povoados, caminhando pelas ruas, ensinando esse povo, curando todas sorte de doenças. Muitas vezes, a igreja ela vence neste caminho, acreditando que aonde o Estado falha, enquanto oferta de serviços e de dignidade para as pessoas, a igreja faz cumprir. De fato, ela não pode se esmerar nesta utopia. Jesus disse aos seus discípulos que os pobres sempre estarão conosco. E sempre estarão, porque a justiça sempre estará conosco. Até que o príncipe da paz venha exercer seu governo e para os séculos dos séculos da eternidade estejamos com ele, convivendo mais alto nível de moral, de ética, de justiça e de bondade que transcende do próprio Deus. É lá, queridos, vai ter discriminação, vai ter violência, vai ter opressão, mas vai ter igreja. E a igreja tem um papel
salgar a terra, preservando-a da sua total putrefação, isto é, sua degeneração. O nodinho está colocado ali com esse papel de preservar a cara de apodrecer. O mundo está apodrecendo diante de nossos olhos, mas ainda não está totalmente apodrecido, porque o Senhor, com sua providência e santa misericórdia, concede à igreja ao mundo, e se ela desenvolve seu papel, ela preserva tudo ao seu redor. A igreja não é uma entidade filantrópica, mas é mais do que isso. A igreja ela tem uma missão, ela tem a sua missão caracterizada pelo serviço. Nós podemos observar nessa conclusão que esse texto nos mostra esse assunto. Não é o nosso objetivo realmente esgotar esse assunto, porque teremos aí 5 domingos para refletirmos sobre esse tema, mencionar os comentários, perspectivas mundiais sobre esse assunto. Mas esse texto nos fala de maneira muito direta sobre a missão da igreja, embora a missão da igreja, reconhecemos, seja muito mais abrangente do que foi aqui apresentado nesses 3 pontos. Mas a igreja não pode se perder de vista na missão integral que lhe foi confiada. Em Jesus, você pode perceber não apenas uma preocupação com o intelecto, mas a preocupação também com o coração. O ensino e a proclamação, mas também com o todo, curando toda sorte de enfermidade que parecia vir. Em Jesus percebemos uma preocupação com a alma, mas também com o intelecto e também com o corpo. O Evangelho todo, para todo homem e para o homem todo. Quais são algumas das dificuldades de se entender que a igreja enfrenta hoje para exercer esses 3 aspectos da missão? Gostaria de contar após 2 irmãos que vão ajudar com isso. Eu, nosso irmão presbítero José Santos, vai compartilhar conosco a sua perspectiva sobre isso. Meu irmão, você entender quais são os empecilhos que a igreja enfrenta hoje para desenvolver uma missão caracterizada pelo ensino, pela proclamação, pelo serviço. Eu acho que a maior dificuldade que enfrentamos é nós não observarmos, primeiramente, os ensinos de Cristo. Falta o amor pelas almas, por aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor e realmente nos são empecilho. Nós lembramos da nossa família, do nosso lar, muitas vezes, e às vezes esquecemos que a humanidade ela clama por justiça, por misericórdia, e essa misericórdia ela só tem sentido espiritual quando ela vem do Senhor nosso Deus. Isso eu assim. Outro irmão vai partilhar conosco também, a nossa irmã Regiane Gomes, que vai nos falar, na sua visão, quais são os empecilhos, no seu entender, dificuldades que ele enfrenta para exercer esses 3 aspectos da missão. Bom, reverendo, a gente, enquanto cristão, enquanto filho de Deus, nós precisamos entender que a gente depende de Deus. Então, para que nós possamos alcançar, superar essas dificuldades, por nós mesmos não teremos condições, de forma alguma. Somente buscando Deus, buscando a sua palavra, buscando essa santificação que Ele é diária, a gente tem que buscar todos os dias. Nós sabemos que o mundo já Maria, né? Sabemos que dificuldade nós temos todos os dias.
Ele quer que estejamos nos nossos lares, nos nossos trabalhos, no nosso trabalho secular, dentro da nossa igreja. Então, a começar em mim, a começar em nós. Buscarmos realmente essa santificação só com Cristo, para que nós possamos, de fato, ter condições de alcançar essa chamada, superar essas dificuldades que são constantes. Começar em nós, buscar humildade, buscar realmente se dobrar de joelhos, porque sem a gente entender que nós não somos realmente nada, nós precisamos ter esse olhar de misericórdia, esse olhar, começando primeiro em nós, para que nós possamos ter força, não por nós, mas por Cristo, com Cristo. Só assim, só dessa forma eu vejo, por esse tempo. Detalhe muito importante colocar a dependência. A igreja, ela começa a confiar muito na sua capacidade de investimento em serviços, na proclamação do Evangelho, mas precisamos olhar com um tom muito preocupante que a igreja não tem força em si própria para desenvolver a missão de formação de e é exatamente por isso, irmã Regiane e demais irmãos, que nós hoje, sermos de igreja, fazemos muitos trabalhos. Só que uma pessoa da minha família que me falou sobre uma determinada seita, desenvolve trabalhos maravilhosos de caridade, de apoio social. E nem por isso tem cumprido a missão de Cristo, tem cumprido sua própria missão. A missão da igreja não é sua, a missão da igreja é do Senhor. O Espírito Santo colocou da parte dele é que nós somos instruídos a fazer não o que nós queremos, mas a fazer o que ele nos mandou fazer. A atender a sua voz. Reverendo, estou cumprimentando esse senhor, pela continuidade que o senhor falou. Eu lembrei que é algo que eu tenho orado muito, muito. E é com muita felicidade que eu posso falar. Eu estou aqui há mais de 30 anos nessa igreja. E a gente está vivendo um momento muito importante, um momento muito santo, posso dizer assim, de crescimento, mas que nós, falo para mim, tenho conversado muito com meu marido, e a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que dobrar as mãos mesmo e ter muito cuidado. Nós estamos recebendo assim, muitos elogios, né? Não digo eu, digo para toda a igreja, muitos trabalhos que você fez, essa nova caminhada, essa nova direção, glória a Deus. Né? E ouço muito, eu moro quase dentro da igreja, eu moro aqui na Ladinha, eu ouço muito das pessoas em torno, quanto a igreja tem crescido, quanto a igreja tem continuado sendo bênção. Mas, junto com isso, esse cuidado a gente tem que ter, porque nós não somos perfeitos, temos que entender isso, somos falhos, somos pecadores. Então, fazer com que as pessoas que estão no nosso entorno entendam que nós somos pecadores, não somos perfeitos, nós estamos fazendo isso para Cristo, na obra do Senhor, é algo que eu compartilho com os irmãos, então é cuidar. Estou procurando ter, conversando com meu esposo, e a gente recebe muitas pessoas comentando, começa no meu lar, vizinhos, querem vir, se tem vontade de vir. Olha, a igreja está num novo momento, glória a Deus. Mas esse cuidado a gente tem que ter mesmo, não é nós, não é mérito meu, não é mérito seu. Entender que é obra de Cristo. Irmãos, que nós possamos dobrar os joelhos e clamar a realmente sabedoria, para não cairmos em pecado. Soberbo, emagrecimento, obedecer, tudo que a gente precisa evitar. Quando o que passa, a gente depende disso, mas voltamos para casa, eu digo para ele, redobrar as situações, você está orando uma hora, uma hora toda, porque o inimigo nunca está satisfeito com o desenvolvimento do trabalho do Senhor. E nessa caminhada, nosso trabalho, nossa missão é ensinar, é proclamar, é servir, mas para que o nome do Senhor seja glorificado ao nosso. Não haverá crédito ou sucesso espiritual nenhum se a igreja, como estava dizendo, excelente acréscimo da nossa irmã Regiane, ela desenvolveu um número de filhos de serviços e ser mais uma empresa, mais uma entidade filantrópica. A igreja vai ficar
para reunir os eleitos de Deus, para reunir o santo povo de Deus, para conduzir-nos a serem capacitados, amadurecidos, transformados de maneira profunda na sua caminhada. E com isso, dividirem com outros o que Cristo tem feito por nós. Essa é a missão da igreja. Uma segunda reflexão para a gente terminar, além de ensinar, proclamar e servir, o que mais integra a missão da igreja? Como eu disse, não é só isso, há muito mais. Eu queria contar aqui com as duas irmãs que vão falar para nós sobre isso. Primeiro, nosso irmão César Damasceno. No seu entendimento, meu irmão, o que mais, além de ensinar, proclamar, servir, integra também a missão da igreja? Tem uma coisa que eu já estou aqui, vamos ver se ele vai bater. Penso que a dedicação, nesses 3 elementos, ela nos traz uma completude no seguinte ponto de fazer uma excelência por da palavra de Deus e nos gera uma segurança no sentido que a palavra está sendo ensinada, pregada, desenvolvida para o crescimento espiritual da igreja. Que eu tinha pensado, mas eu vou ver quanto irmão para dar né? Nossa, irmão Lidomar Melo, e vai nos dizendo que se entender, além de ensinar, falar e servir, o que mais integra a missão da igreja? De procurar capacitar para entender de fato o verdadeiramente que Jesus deixou para poder acrescentar o serviço da igreja. Tem uma que, se uma mencionar, que é um resultado dessas 3 para a gente encerrar. A adoração. A igreja tem missão na adoração. E a adoração compreende como resultado direto desses outros 3 aspectos. Quando a igreja ensina com fidelidade, ela adora o seu Senhor. Quando ela clama o reino com profundidade, com afinco, com direção ao Senhor, ela o adora. E também quando ela serve a Ele e ao próximo, ela o adora. Como no nosso folder para os visitantes da ilha, nós destacamos essa igreja. A igreja, ela desenvolve uma adoração integral, que sai dos cantos que atuamos para a nossa vida e o relacionamento que temos com as pessoas. Vamos, queridos, ficar de pé, encerrar nossa reunião especial de hoje, a revista diária, reflexão, debate sobre esse assunto tão pertinente. E nós fomos direcionados pelo Senhor para escolher uma música que ao longo de todo esse mês de agosto será cantada, que é a nossa música tema do mês de missões. Porque, olha só, sem combinar, a fala de Senhor foi diretamente nesse sentido, o alvo do mês de missões da IPA. Nós queremos, meus irmãos, nós ansiamos isso, mas sabemos que do Senhor realmente Ele quer para nós. Mas nós queremos, ansiamos do Senhor que ao fim de um mês de missões não saia só construído, capacitado, você saia com seu coração aquecido para se envolver no campo missionário. O interesse com todos os palestrantes convidados, com toda a programação pensada para as transmissões, é despertar em nosso coração interesse, disposição. Eu não quero mais ficar sentado. Eu não quero mais ficar assistindo a obra do Senhor ser feita. Eu quero me envolver, quero participar, eu quero também ensinar, falar e servir. E eu posso fazer isso. Como posso fazer isso? Eu quero que você pergunte, eu quero que você pergunte ao líder da igreja. Eu quero que você busque no Senhor, perguntar uma oração para que Ele enche o teu coração, mas as respostas que nós temos diante da nossa palavra. Indo. Como fazer isso? Indo.
E com que propósito? De sermos apenas e tão somente nas suas mãos instrumentos. Nosso coração está disposto a Ele, para que sejamos em suas mãos instrumentos. Nós vamos louvar o Senhor por esse instante. Que nos fala sobre isso?